nós temos que passar, então, a nossa discussão do nosso tema. Temos aqui a presença de ilustres colegas da magistratura, que vão aqui colaborar e são considerados mais participantes da nossa mesa aqui, que é pequena, mas são considerados participantes. Temos aqui a desembargadora da Justiça do Trabalho, do Oratório, Passinelli, antiga, também militante das associações de magistrados. Está aqui, temos o desembargador Esteves também, que fechou outro histórico para vir hoje aqui nos honrar, os colegas também que estão presentes aqui. Pois bem, já estamos alongando, tirando um pouquinho do tempo dos nossos expositores. Vou começar então, dando a palavra, respeitando a antiguidade, Luiz Fernando Ribeiro. Quero acrescentar que faz parte da nossa mesa, que é a desembargadora Áurea Pereira, Áurea Pimenta Pereira, que é debatedora permanente, seja que tenha um foro aqui do nosso fórum, está sempre presente. Muito a palavra, maravilhosa. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Fórum Permanente de Estudos Interdisciplinares de Ética e Deontologia. E eu dizia ao desembargador Elmo Aroeira, que é o presidente deste fórum, e a desembargadora Áurea Pimentel Pereira, que é para nós um paradigma, um símbolo, uma das primeiras mulheres que alçou no Tribunal de Justiça do Estado. Eu me lembro que eu estava na primeira instância e havia no tribunal e já no órgão especial duas magistradas excepcionais pela qualidade, pelo conceito, tudo que eram as desembargadoras Áurea Pimentel Pereira e Maria Estela Vilela Souto Lopes Rodrigues. De maneira que era um marco para nós que estávamos começando, ver que duas desembargadoras já tinham chegado lá e abriram caminho. O importante não foi só elas terem chegado lá, não. Elas abriram caminho para que hoje o nosso tribunal já tenha um número bastante razoável de desembargadores e se as coisas continuarem como vão, daqui a pouco vão ser maioria absoluta, o que eu não tenho nada contra. Então, cumprimentar o presidente do Fórum, desembargadora Moreira, cumprimentar a desembargadora Áurea Pimentel Pereira, o meu colega aqui do painel, o desembargador Fernando Posch, que preside o Fórum Permanente também da Escola da Magistratura, de Direito à Informação e Comunicação, Política de Comunicação Social do Poder Judiciário. O desembargador Posch preside um fórum que talvez há 15, 20 anos atrás fosse um fórum, não chegaria a ser proscrito, porque ele não existiria. Né? Para ser proscrito é preciso, em primeiro lugar, existir. Como ele não existiria, ele não chegaria a ser proscrito. Mas um fórum de direito à informação e política de comunicação social do Poder Judiciário, realmente, talvez uns 20 anos, fosse impensável. Hoje não só ele é pensável, como é pensado, como é real, né? E está aí cumprindo com o seu papel, e muito bem, diga-se de passagem. E eu tenho prazer de ser companheiro do desembargador Posch também neste fórum permanente, além de colegas de Câmara na terceira Câmara Civil. Já se falou sobre a desembargadora do Trabalho, Doris Castro Neves, presidiu o nosso TRT da primeira região, foi vice-presidente da ANB, sempre com uma participação muito ativa nos tribunais e nas associações de magistrados, sempre com uma luta permanente nessas associações, que hoje nós sabemos não são corporações de reivindicação. Na verdade, elas têm um papel institucional muito ativo, desempenham esse papel institucional, participam ao lado dos tribunais desse papel e não são apenas, como quando surgiram, que eram para reivindicações dos juízes, eram entidades apenas quase que grêmios culturais, tratavam da matéria cultural, do aperfeiçoamento cultural dos magistrados, mas não tinham uma participação institucional muito destacada. E, ao longo do tempo, elas foram adquirindo, e a desembargadora Doris, sem dúvida, é uma das responsáveis
por essa situação que hoje elas ostentam. Também cumprimento com muito prazer o desembargador Antônio Carlos Teves Torres, que talvez esteja aqui purgando alguma consciência de culpa, se ele faltou outro fórum para vir ao nosso, quem sabe ele se sente culpado de alguma situação que aflige a sua consciência e então resolveu vir purgar a própria mora aqui. A colega Denise Nicole, que nos dá também prazer da sua presença, que é juíza de Vara de Óculos, e cumprimento também a todos os presentes, a todos que se dispõem a debater conosco um tema dessa importância. Na verdade, meu querido desembargador Amo, comunicação, ética e justiça poderia ser tema para um semestre, né? E não para algumas poucas horas, porque falar de comunicação, falar de ética, falar de justiça, certamente, talvez ainda ficasse faltando alguma coisa no fim do semestre. De qualquer maneira, o tempo que nos é dado é o tempo da programação e nós estamos disciplinadamente atentos a esse limite. Eu vou deixar a comunicação propositalmente, para o final, porque exatamente ela é a mais recente figura ou estrutura no judiciário. Exatamente, não se falava em comunicação quando eu entrei para a magistratura no falecido ano de 1982, e Nelson Rodrigues, o grande tricolor, o grande dramaturgo, o grande escritor, etc., ele dizia que não há nada tão antigo quanto o passado recente. Né? O passado recente é muito antigo. Nós quisermos dar um exemplo, basta pensar no jornal de ontem. Existe alguma coisa mais antiga do que o jornal de ontem? Nós pegamos no jornal de ontem, parece que pegamos algum equipamento arqueológico. Né? Porque a velocidade das comunicações, com esse tempo real, com as redes sociais, com a internet, parece que até o tempo real já ficou superado. Nós já ficamos também. E daqui a pouco, não sei se já vão passar a transmitir em tempo futuro, e quem estiver no tempo real já vai estar defasado. Né? Então, vou deixar a comunicação para o final, porque ela é a mais recente, seguindo a orientação doutrinária aqui do nosso presidente, o desembargador Elmo, de que a antiguidade é posto, e sem dúvida a comunicação no nosso meio, desembargador Elmo, veio depois. Porque até eu me lembro, quando eu entrei para a magistratura em 1982, era considerado até uma coisa meio suspeita falar-se em comunicação no nosso ambiente judiciário. Os juízes que escreviam artigos ou de vez em quando davam uma entrevista eram considerados assim como ETs que pretendiam aparecer, pretendiam ser celebridades e aparecer na mídia. Não era visto com bons olhos o papel de esclarecimento da opinião pública, que é dever dos juízes também. O artigo 37, né, quando fala em publicidade dos atos da administração, é evidente que não se refere à administração só do Poder Executivo ou só do Poder Legislativo. E também não usa a expressão publicidade tão somente no sentido rotineiro, vulgar do termo, no sentido de propaganda. Evidentemente não é propaganda. Toda a administração pública, por imposição do artigo 37, tem como postulado a publicidade de seus atos. Publicidade no sentido de prestar contas. O que nós tivemos agora mesmo? Uma lei de acesso à informação em 2011. Né? Uma lei que impõe ao poder público, e evidentemente nas 3 esferas de poder, prestar contas das suas atividades ao respeitável público. Né? Então vamos começar pela ética e pela justiça, que já tem uma história mais antiga no nosso ambiente e até uma história entrelaçada. A comunicação agora vem se entrelaçar a essas duas histórias da ética e da justiça. A ética, evidentemente, a gente pode localizá-la num momento histórico em que ainda não havia um judiciário estruturado e muito menos estruturado como poder. Muito menos estruturado como poder. Mas já havia a noção de que fosse um princípio ético, de que fosse um mandamento ético, de que fosse uma expressão de uma atividade
ética ou contra-ética. Né? O professor Miguel Reale, conhecido justo filósofo brasileiro, falecido há poucos anos, era uma pessoa de um cabedal, de uma respeitabilidade até internacional, Miguel Reale. Ele conceitou a ética como a ciência normativa da conduta. Para simplificar, é a ciência normativa da conduta. É uma ciência? É. Mas é uma ciência que, ao lado de outras ciências, que seriam as ciências fenomenológicas, as ciências físicas, as ciências exatas, é uma ciência normativa. Porque ela, ao lado de ser ciência, de procurar estabelecer os seus princípios, a sua metodologia, etc., ela estabelece também ou pretende estabelecer uma normatividade de conduta. Então, diz Reale, a ética nós podemos conceituar como a ciência normativa da conduta. E continua ele dizendo o seguinte: não é uma mera descrição do fazer humano. Quando eu cuido de ética, eu não estou apenas descrevendo o fazer humano. Não é? Eu estou, na verdade, assinalando uma aspiração de determinadas diretrizes necessárias ao aperfeiçoamento humano. São diretrizes necessárias ao aperfeiçoamento humano. Aí é que entra o caráter normativo da ética e não apenas um caráter descritivo. E também ele refere o ensinamento de Max Scheler no sentido de que a ética do nosso tempo não é uma ética apenas que procura afirmar princípios ou defender princípios, mas ela é uma ética axiológica, ou seja, uma ética de valores que se procura implementar, que se defende sejam implementados. É como Norberto Bobbio falou em relação aos direitos humanos, e isso em 1964, né? Ano, aliás, para nós cabalístico. Não só porque está completando 50 anos agora, mas foi um ano cabalístico no nosso país. E aí Norberto Bobbio, em 64, no tempo, né, daqueles acontecimentos que atingiram o nosso país, ele dizia o seguinte: hoje a questão dos direitos humanos, ele falava dos direitos humanos, a questão dos direitos humanos não é apenas afirmar a existência dos direitos humanos ou defender que eles sejam implantados. A questão é implantá-los efetivamente. Quer dizer, Norberto Bobbio não usaria a expressão pela sua vulgaridade, mas o que eles defenderam chega de papo. Chega de conversa. Nós temos que implantar os direitos humanos em todos os países, né? Em todo o globo terrestre, de maneira efetiva. A luta agora é para implantar. Aliás, Karl Marx já disse isso no Manifesto Comunista, né? Em 1848, quando ele afirmava que não era só a questão de defender a libertação do proletariado, etc. Era uma questão de implantar isso de maneira efetiva. E ele dizia que os operários não tinham o que perder a não ser os seus grilhões. Vocês não têm o que perder. Ele termina com aquela frase séria: operários do mundo todo, unidos, não sei o que lá, não tendes nada a perder a não ser os vossos grilhões. Então há uma certa similitude entre o Marx do Manifesto Comunista de 1848, né, e essas duas outras situações aqui que eu mencionei. E também com uma outra expressão muito conhecida do Ortega y Gasset, que dizia que eu sou eu e minha circunstância. Isso, evidentemente, tem uma conotação ética. Porque se eu digo que eu sou eu e minha circunstância, o que eu estou admitindo ou diante de que realidade eu estou me situando? Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou eu e a minha circunstância. Se a minha circunstância pode impedir que eu faça tudo o que eu quero, a minha personalidade, a minha formação exige de mim uma determinada conduta, um determinado comportamento. Não é à toa que o juiz julga com base no alegado e provado, mas não só no alegado e provado. Uma das frases mais alienantes que existe e que nós já podemos ter ouvido é: o que não está nos autos não está no mundo. E por que ela é alienante? Porque ela é desmentida até pelo CPC. O Código de Processo Civil, meu querido Boris,
diz o quê? No artigo 335, que o juiz, se não encontrar a matéria provada, ele vai julgar de acordo com as regras de experiência comum. As regras de experiência comum, nós todos podemos intuir ou saber que não estão na prova dos autos. E o Código autoriza a juiz a julgar de acordo com as regras de experiência comum, com aquilo que ordinariamente acontece, que ele sabe que acontece. Hoje eu vou dar um exemplo, não posso dar um exemplo ainda acabado, porque a minha Câmara, nossa Câmara, né, nós vamos julgar os desembargos infringentes, onde a consumidora perdeu no primeiro grau e ganhou por 2-1 na apelação. Como houve a sentença contra ela e um voto vencido a favor dela, aliás, contra ela também, ela venceu na apelação por 2-1, surgiram os desembargos infringentes. E o que vai ser discutido são duas coisas. Primeiro, se uma cláusula que só com um microscópio muito potente, né, de última geração, se poderia enxergar, que dizia curiosamente o seguinte: ela é uma professora, tem cerca de 75 anos de idade, e o contrato que está com ela realmente tem uma cláusula microscópica dizendo que, no caso do seguro-saúde, ela primeiro tem que pagar para depois se reembolsar. Só que ela, professora aposentada, foi visitar o filho, faz universidade, trabalha nos Estados Unidos da América. E aí, lá teve um sério problema neurológico, pior do que um AVC. A seguradora de saúde a trouxe de volta para o Brasil, mas disse que a despesa de hospital nos Estados Unidos, que orça em torno de 150 a 200 mil reais, ela paga se a professora pagar primeiro. Quer dizer, instituiu o reembolso, que tem uma cláusula microscópica realmente. Então, além do problema do microscópio, tem o problema de se uma cláusula dessa natureza não torne inútil o contrato de seguro-saúde. Isso é que a minha Câmara vai discutir hoje. Quer dizer, ela poderia ter a exigência, e qual é a garantia também que, se ela pagar o hospital nos Estados Unidos, a seguradora que está impondo essa condição vai reembolsá-la? Quer dizer, são questões que, evidentemente, não são só jurídicas. A ética se entrelaça muito com o direito e com a justiça, exatamente por essa proximidade quase que absoluta. Aliás, não é à toa, embargador Áureo, que o Clóvis Bevilacqua, né, disse que a justiça é o direito iluminado pela moral. Não é uma afirmação graciosa? Não nos soa como verdade logo que a ouvimos? Quer dizer, o que é a justiça na conceituação do Clóvis Bevilacqua? É o direito, sim, é o direito posto, é o ordenamento jurídico, mas iluminado pela moral. Ou seja, o que quer dizer com isso? Um direito posto diante de um resultado absolutamente iníquo, imoral, violento, não pode ser direito. Pode ter aparência de direito, mas direito não é. Então, o juiz julga com base no alegado e provado, sem dúvida, mas julga também com base no complexo dos motivos sociais, econômicos e transpessoais, que são os modelos éticos da Lebenswelt. Se eu estiver errada, a doutora Doris conhece profundamente o alemão, ou seja, da vida coletiva. Ele julga também com base na vida coletiva, na repercussão daquela sentença sobre a vida da coletividade onde ela vai atuar. Né? E aí, volta Miguel Reale. O que ele diz do ato de julgar? Que não é um ato tão simples quanto parece. Nós lembramos, aqueles aqui que estudamos direito, alguns de nós comentamos para a faculdade, que dizia que a sentença era um silogismo, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão. O silogismo fazia da sentença uma operação puramente matemática, puramente aritmética. E o que Miguel Reale
diz sobre isso? Ele diz o seguinte, que julgar não é tão simples quanto estabelecer um silogismo. Não se reduz a um mero juízo lógico. A sentença não deixa de empenhar o juiz como ser humano. Quer dizer, o juiz não pode se esconder atrás do biombo da lei, como também nós aprendemos. O juiz diz, sinto muito, vai reclamar com o legislador. Eu gostaria muito, seria um ato de justiça, dar ganho de causa ao senhor ou à senhora. Mas, dura lex sed lex, e nem se usa mais o lex. Bem, eu também estaria impedido. Aí, então, diz Miguel Reale, vamos nos lembrar disso. O primeiro dever do magistrado, Elmo, na real e legítima aspiração de atingir o equitativo e o justo, é empenhar-se como ser humano na sua produção jurisdicional. Ele não pode se esquivar de desembargador. Dizer, não, o legislador dispôs assim, eu não tenho nenhum compromisso ético-moral com aquilo que eu estou decidindo. Quer dizer, então, é um autômato. Esse juiz pode ser substituído por um robô. Porque se ele está fazendo apenas o silogismo o robô também faz, o autômato também faz. Não, o juiz tem que saber, até porque eu ouvi de um grande mestre de todos nós, o desembargador Felipe Augusto de Miranda Rosa, que ao longo da sua longa carreira e brilhante carreira, magistrado, sociólogo, professor universitário da UERJ, fundador da carreira de Sociologia do Direito na UERJ, eu ouvi ele dizer assim, Luiz Fernando, nunca precisei usar o chamado direito alternativo. Eu usava o artigo 5 da antiga lei de introdução. Na aplicação da lei, o juiz seguirá as exigências do bem comum, as finalidades sociais da lei. E isso é uma norma de supradireito. Não é uma norma sequer jurídica, não é uma norma de supradireito, porque todos os autores dizem que a lei de introdução ao Código Civil deveria ser uma lei geral de aplicação das normas jurídicas. Porque ela se referia a todas as normas jurídicas, não apenas ao Código Civil. Aquela lei não era apenas de introdução ao Código Civil, ela era para todas. Não sei se o direito do trabalho invocava alguma exceção na operadora. Também aceitava essa situação. Né? Então, diz Miguel Reale, lembre-se disso, juiz, o primeiro dever do magistrado, na real e legítima aspiração de atingir o equitativo e o justo, é empenhar-se no seu trabalho também como ser humano. Ele não pode se alienar da sua condição humana para dizer que isso aqui é literalidade da lei e eu não tenho uma responsabilidade, não tenho nenhuma responsabilidade pelo resultado do meu trabalho, porque senão ele está se anulando como juiz. Aliás, o Dalvo Dalari diz muito bem que esse negócio de dizer que o juiz é escravo da lei, ele nunca aceitou que o juiz pudesse ser escravo de nada, a não ser, como se disse aqui, da consciência. Eu só posso servir, eu só posso prestar contas à minha consciência e à Constituição. E a Constituição. O negócio é ser escravo da lei. Pergunta, se a lei for inconstitucional, eu sou escravo de uma lei inconstitucional? Eu sou escravo da lei menor e desprezo a lei maior? Nós lembramos que também quando entramos na faculdade, eu pelo menos, se dizia exatamente isso, que a lei era absoluta, não tinha nada disso, cumpra-se a lei, dura lex sed lex, não tinha nada, não tinha uma preocupação ética em torno da aplicação da lei. Agora, eu vou trazer também algumas reflexões de um colega muito querido, que todos nós aqui conhecemos, também fez uma carreira brilhante e hoje é presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já veio aqui fazer palestras na NERJ várias vezes, José Renato Nalini. Hoje ele preside o Tribunal de São Paulo. É um colega brilhante, é um colega de pensamento inteiramente aberto, tem as suas convicções e não aceita também que por causa daquela cultura que hoje verdadeiramente já está ultrapassada, o juiz se esconde atrás de um biombo para dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma pela sua sentença ou pelo acordo de que ele foi relator. E o Nalini diz o seguinte, curiosamente eu fui olhar um livro de jornalismo político
E verifiquei em Mauro Santayana, que é um grande jornalista, sem dúvida, trabalhou com ele, está vendo? Todo jornalista de grande gabarito, de grande dimensão e de grande valor, que eu cito, trabalhou com o desembargador Fernando Foschi. Então, é porque uma parte desse mérito é do Fernando Foschi. Todo mundo trabalhou com ele. Então, o Mauro Santayana diz que o desempenho do jornalista também não pode ser só no domínio da técnica jornalística. Tem que ser também um desempenho e uma postura ética. Senão ele não é jornalista. Pode ser reprodutor de notícia, pode ser escrevinhador, mas jornalista não é. E o que o Nalini diz sobre essa questão da ética e da justiça? Elmo, o juiz tem que ter presente sempre a inspiração ética do seu trabalho, da sua produção, e não apenas um desempenho técnico. Ou seja, em outras palavras, o juiz pode ser um ótimo do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista dogmático, e ser uma negação naquele resultado social do seu trabalho. Porque se ele está se escondendo atrás da técnica para produzir um resultado iníquo, ele pode ser uma negação no resultado social do seu trabalho. Quer dizer, é um juiz que trabalha para os autos, não trabalha para o mundo, não trabalha para a realidade, não trabalha para a sociedade. Trabalha para os autos. Também, se não está nos autos, não está no mundo. Ele só se preocupa com os autos. E o Nalini, então, ele descreve quais são, a partir da Constituição, que tem algumas regras éticas para o juiz, e de um modo geral até para o profissional do direito. E também na Loman, porque a Loman tem, no artigo 93 da Constituição, inciso 2 principalmente, dá alguma dessas regras éticas. O artigo da Loman 35 também estabelece algumas regras éticas. E mais recentemente, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, produziu um Código de Ética da Magistratura Nacional. Até um pouco estranhamente, porque um Código de Ética, para ter uma maior autoridade, se ele está na Loman, não precisava, se esse regramento está na Loman, não precisava que o Conselho fizesse um Código de Ética. Presumivelmente não será lei complementar, que foi produzido pelo CNJ. Pode ser, no máximo, uma resolução. Então, ou está repetindo a Loman, ou está, entre aspas, revogando a Loman e por isso é incompatível com a norma de hierarquia maior, e nesse particular não pode revogar a Loman, que o Supremo Tribunal Federal já disse que foi recepcionada pela Constituição de 88, mas enfim, o Conselho Nacional de Justiça, e como é um código de ética, na verdade ele reproduz normas que já existem, na Constituição, na Loman, de maneira direta, de maneira indireta, enfim. Mas então vamos ver quais são os princípios éticos que o Nalini diz que o juiz tem que observar. Presteza e segurança, está no artigo 93.2 da Constituição. Quer dizer, o juiz deve procurar ter presteza na sua atuação, ser tão rápido quanto possível. Agora tem até o artigo 5º, inciso 78, que fala na duração razoável do processo. Se falar na duração razoável do processo, é evidente que o juiz tem que procurar agir com presteza. Não vou falar aqui das dificuldades, evidentemente, para isso existem. Há juízes que estão acumulando, há juízes que estão numa situação de recursos materiais absolutamente indigentes. Tudo isso existe. Estou falando como são esses deveres éticos, pressupondo que existam as condições para trabalhar com dignidade.